Alguns anos atrás, resolvi tirar férias em um navio cruzeiro. Eu estava hospedado na cabine 105. Cada cabine tinha uma beliche. Então tive que dividir a cabine com outra pessoa. Eu nunca conheci meu colega de quarto, mas vi a mala dele ao lado do guarda-roupa. A cabine era bem pequena, mas a cama era confortável. A única coisa que eu poderia reclamar era um cheiro terrível de umidade que pairava no ar. Naquela noite, quando zarpamos, eu estava muito cansado. Então fui dormir cedo e escolhi a beliche de baixo. No meio da noite, de repente, fui acordado por um barulho alto. Ouvi um gemido vindo da beliche de cima. Então presumi que meu colega de quarto devia ter entrado na cabine enquanto eu dormia. Então eu não conseguia ver nada naquela escuridão. Eu ouvi destrancar a porta, então ouvi seus passos correndo pelo corredor e deixando a porta aberta. Levantei-me para fechá-la. Depois apalpei o meu caminho de volta para minha cama na escuridão e adormeci novamente. Quando acordei de manhã, o mar estava muito agitado e o navio do cruzeiro estava rolando para frente e para trás nas ondas. O cheiro úmido ainda estava no quarto e estava extremamente frio. A vigia estava aberta e eu tive que me levantar para fechá-la. As cortinas da beliche de cima estavam fechadas, então presumi que o meu colega de quartos ainda estava dormindo. Me vesti e subi ao convés, quando encontrei um dos comissários. Reclamei do frio e da umidade da minha cabine. "E em qual cabine você está hospedado?" ele perguntou. "Cabine 105, respondi. Assim que eu disse isso, o rosto do comissário ficou pálido. Ele visivelmente estremeceu e olhou para mim. "Qual é o problema?" eu perguntei. "Ah, não, nada", ele respondeu. "É só que todo mundo que fica naquela cabine reclama disso." Então eu perguntei: "Tem algo errado nisso?" Ele respondeu: "Bem, eu não deveria falar sobre isso. Eles não querem que assustemos os passageiros." "Do que você está falando?" eu perguntei surpreso. O comissário olhou por cima do ombro e baixou a voz. "Eu não quero perder meu emprego", ele sussurrou. "Mas eu pensei que você deveria saber. Nas últimas 3 viagens, todas as pessoas que dormiam na cabine 105 pularam no mar." Com isso, o comissário se afastou. Eu não tinha certeza se deveria levá-lo a sério. Quando eu estava tomando o café da manhã, o capitão desceu para me ver. "Você viu seu colega de quarto?" ele perguntou. "Não", eu respondi. "Por quê?" "Ele parece ter desaparecido", disse o capitão em voz baixa. "Temos medo de que ele possa ter pulado ao mar." "Então ele é o quarto?" exclamei. Quando ele percebeu que eu sabia dos outros 3, o capitão ficou nervoso. "Não mencione isso para os outros passageiros", disse ele sombriamente. "Não queremos pânico em nossas mãos." Naquela noite, quando voltei para minha cabine, abri as cortinas da beliche de cima. Estava vazio. Me deu arrepio em pensar que o homem que dormia lá provavelmente estava morto agora. Tirei minha roupa e fui me deitar na minha cama para dormir um pouco. No meio da noite, fui acordado por um barulho de pancada. Estava muito frio.
A vigia estava aberta novamente e batia contra a parede. Saí da cama para fechar a vigia, mas neste momento ouvi distintamente algo se movendo atrás de mim no beliche de cima. Eu me virei para olhar, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então, ouvi um gemido fraco e o sangue quase congelou em minhas veias. Algo estava lá. Superando meu medo, corri até a beliche de cima, abri as cortinas e tateei lá dentro. Para meu horror, minhas mãos sentiram algo ali, algo úmido e gelado, algo que cheirava horrivelmente a algas marinhas podres. De repente, a coisa saltou para mim. Era como uma massa pegajosa de lodo, pesada e úmida, mas incrivelmente forte. Caí para trás e em um instante a porta se abriu e a coisa voou. Corri atrás dele, mas o corredor estava mal iluminado e eu não conseguia ver nada lá. Eu estava muito assustado. Então voltei para minha cabine e acendi as luzes. O beliche de cima estava completamente encharcado de água do mar. Eu estava nervoso demais para voltar a dormir. Então subi no convés para tomar um pouco de ar fresco e limpar a mente. O capitão estava lá e eu tentei contar a ele sobre os acontecimentos da noite. Eu nunca estive tão assustada em toda a minha vida, eu disse. Acho que minha cabine está assombrada. Bobagem, disse o capitão. Só para provar isso para você, amanhã à noite dividirei a cabine com você. Depois veremos o que acontece. Tenho certeza de que há uma explicação racional. Na noite seguinte, o capitão me encontrou do lado de fora da minha cabine. Entramos e ele trancou a porta. Agora nada pode entrar ou sair, disse ele. Vasculhamos a cabine para ter certeza de que estava vazia. Então o capitão se sentou em uma cadeira em frente à porta e eu me sentei na beliche de baixo. Ele pegou uma garrafa de uísque e me ofereceu uma bebida. A primeira vez que aconteceu foi há um mês, disse ele. O passageiro que ficou nesta cabine era um doente mental. Ele escapou do asilo de lunáticos e comprou uma passagem neste navio de cruzeiro. Talvez ele estivesse planejando se matar. Quem sabe o que se passa na cabeça desses lunáticos? No meio da noite, ele se jogou ao mar. Nesse momento, ele parou e olhou para a vigia. Eu o encarei também. O ferrolho que eu mantinha fechado parecia estar girando muito lentamente. De repente, as luzes se apagaram. O navio de cruzeiro rolou nas ondas e a vigia se abriu. As cortinas da beliche de cima balançavam para frente e para trás. O capitão pulou de pé com um grito e surpreso. Na escuridão, eu pude vê-lo lutando com alguma coisa. Tem alguma coisa na beliche de cima, eu gritei. Estendi a mão e tentei ajudá-lo. Mas meus dedos se fecharam em torno de algo medonho, algo que era horrível, além das palavras, algo que cheirava muito mal. Era uma coisa horrível, escorregadia, o cadáver pálido e inchado de um homem afogado. A coisa medonha me agarrou pelo pescoço e começou a me sufocar. Ele era muito forte, estava me dominando. Eu estava lutando para respirar. Então eu gritei e ele me soltou. A coisa de repente saltou por cima de mim e se jogou em cima do capitão. Ele caiu para trás e deu um grito de horror. Ajudei o capitão a se levantar e nós dois saímos para fora da cabine. Uma hora depois, alguns membros da tripulação do navio pregavam tábuas na porta da cabine. Até hoje,
A cabine está bloqueada e nenhum passageiro foi autorizado a passar a noite lá novamente. Até onde eu sei, a cabine 105 ainda é assombrada por aquela coisa horrível e morta. Boa noite.